Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos a mais essa aula aqui desse canal, uma aula na qual eu vou dar continuidade, a esse processo dedutivo das equações de Maxwell. Essa aula ela faz parte de um contexto maior, de uma playlist, de um curso vinculado à disciplina de hidrodinâmica de fluidos magnéticos, Mas eu quis dar uma ênfase inicial assim nessa questão de construir com vocês uma base conceitual sólida vinculada aos conceitos e às leis do eletromagnetismo, porque eu entendo que para que a gente consiga ter um mapa claro desse equacionamento matemático, dos mecanismos físicos e das ideias e conceitos por trás da modelagem do movimento de um fluido magnético, é muito importante que a gente tenha clareza nesses fundamentos de eletromagnetismo. E então eu me permiti assim fazer essas gravações dessa parte inicial do curso com bastante calma, sem pressa, sem neurose. Vocês devem estar observando que eu estou com o microfone na barba, Eu voltei a usar esse microfone na barba porque as pessoas têm reclamado muito assim do volume dos áudios nas gravações. E eu super concordo com as reclamações. De fato, esse microfone ele é muito baixo, assim, eu acho que a minha pilha está meio fraca e nesse contexto de pandemia, de quarentena, de isolamento, quando eu vou ao mercado comprar comida eu esqueço de comprar pilha, então estou um tempão para resolver isso, não resolvo e eu percebi que colocando ele mais próximo aqui o som fica melhor, assim, Inclusive falaremos bastante sobre mecanismos de propagação de ondas na aula de hoje. O som, todos nós sabemos que é uma onda, é um distúrbio de pressão que se manifesta no meio. Então, quanto mais perto da fonte que está emitindo ali, melhor vai ser a captação desse som. Então, coloquei o microfone aqui na barba, que é como eu fazia no começo, do meu processo de gravação de aulas, assim, há um ano, quando a gente começou esse rolê todo de pandemia, tá? Então, bom, sem mais delongas, eu queria começar mesmo a aula de hoje, porque é uma aula que eu estou muito empolgado, assim, eu preparei muita coisa legal para falar, e assim, eu tava sentindo falta, sabe, de dar aquela brisada legal, assim, numa aula, eu tava me sentindo muito conteudista ultimamente no meu processo de gravação de aulas, Eu comecei a gravar muita aula, assim, pro canal, e muitas playlists diferentes, eu fui me empolgando, tendo muita ideia, mas eu comecei a sentir que em algum momento, quando eu estava sentando aqui para gravar a aula, eu acho que eu estava assim com aquela mentalidade muito assim da obrigação, tenho que finalizar esse conteúdo porque eu preciso ter um curso coeso, bem estruturado, tal. Eu tenho muito dessa coisa assim de querer organizar bem as coisas e dar uma coesão com início, meio e fim para tudo que eu faço, mas eu acho que às vezes na vida é importante você assim ter a sabedoria para distinguir se essa sua tendência não pode estar te prejudicando no próprio processo do fazer das coisas. Eu estava me sentindo muito conteudista nesse momento de gravar aula mesmo, sabe? Sentindo falta, assim, de viajar, de brisar mesmo, assim, de pegar um conteúdo que eu acho interessante e explorar esse conteúdo assim por caminhos investigativos mais não lineares, mais interessantes. Eu gosto muito de filosofia, de história, de dar um panorama geral assim para explicar uma teoria física, tentando contar uma narrativa, como é que nós seres humanos começamos a pensar nessa lei e na natureza desse tipo de mecanismo físico. Então, como a gente estava aqui nesse contexto de apresentar as equações de Maxwell, eu vou dar uma boa brisada hoje na natureza da luz, porque existe uma correlação muito grande entre as equações de Maxwell e o comportamento da luz, da maneira que a gente entende ela hoje em dia. Tem até essa mensagem que é muito comum em camiseta, And God said, e aí você põe as equações de Maxwell aqui e no final, and there was light. Eu já vi tanto isso em camiseta, assim, nos nerds que faz física, nas instituições nas quais eu transitei ao longo da minha vida, assim, e eu quis aproveitar essa pequena brisa, não só para a gente fazer uma revisão legal das equações de Maxwell e de todo o nosso entendimento da teoria eletromagnética, mas também assim apresentar a historinha da luz, E no final eu vou linkar a luz com as equações de Maxwell, eu acho que vai ficar muito bonito. Então, reparem que assim a aula de hoje, a lousa está muito interessante, A gente tem as equações de Maxwell aqui no começo, mas daqui para baixo, a história da luz. Falarei de Aristóteles, falarei de Lucrécio, falarei de Descartes, Newton, Hooke, Huygens, vou falar do Thomas Young,
do experimento clássico da dupla fenda. Então eu vou dar uma boa brisada sobre a natureza da luz. Vai ser uma aula bastante filosófica, bastante cheia de historinhas e conceitos. Eu vou tentar meio que mostrar para vocês aqui como o nosso entendimento a respeito da natureza da luz foi evoluindo ao longo dos anos, porque a luz de fato é uma manifestação muito incrível assim do universo, e como as equações de Maxwell e o nosso entendimento da teoria eletromagnética no final do século XIX deu uma nova luz, né? Perdão do trocadilho, ao nosso entendimento a respeito da natureza da luz. Então aqui a gente tem o Maxwell, esse cara barbudo, assim. Esses dias eu conversava assim com a minha namorada sobre esse lance da barba, né? Como é comum a gente associar essa imagética da barba assim, a um cara inteligente, né? Tem o Boltzmann da mecânica estatística, tem o Maxwell das equações de Maxwell, tem o Marx, né, também grande sociólogo, tem o Nietzsche, que tinha mais um bigode assim grande, mas durante uma fase também teve barba assim, e tem alguma coisa assim desse lance da barba que remete à ideia do homem sábio, né? Eu estava brisando sobre isso esses dias. Uma das minhas teorias, assim, evidentemente que muito bobas, é o fato de que, por exemplo, a barba, quando você começa a passar a mão nela assim, parece que ela é muito compatível com esse lance do pensamento, assim. Quando eu estou tipo, muito confuso, assim, querendo pensar, eu pego minha barba e eu aperto ela, assim, como se eu espremendo a barba, parece que vai sair ali um pensamento novo. Então tem um lance, sabe? Tipo assim, eu me sinto mais sábio quando eu puxo a minha barba, assim. Então a gente tem aqui o Maxwell, esse cara barbudo, assim, com esse olhar frio, né? Antigamente as pessoas, quando iam tirar fotos, elas ficavam muito sérias, assim. Enfim, que foi um grande cientista, né? James Clerk Maxwell, que fez grandes contribuições não só na consolidação do nosso entendimento da teoria eletromagnética, mas também na termodinâmica, né? O Maxwell andou brincando com termodinâmica, com mecânica estatística. É muito comum, assim, quando a gente vai estudar a história da ciência, a gente meio que se depara com algumas figuras aqui que andaram assim trabalhando com muitas áreas diferentes do pensamento, né? Antigamente era mais comum ainda que a gente tivesse, por exemplo, físicos também com muito interesse em filosofia. Não tinha separação entre filosofia e física, né? O Newton era um filósofo da natureza, como era conhecido. Os pré-socráticos, né, também, esses primeiros físicos no período clássico do Império Grego também eram conhecidos como os filósofos da natureza e já tinham já ideias sobre entendimentos que hoje em dia a gente entende serem pertencentes às ciências físicas. Demócrito, por exemplo, é o pai do átomo, né? E ele era um filósofo pré-socrático, assim, e falava tanto sobre o átomo, sobre como a natureza da realidade, por uma perspectiva metafísica filosófica. Então era muito comum que essa galera das antigas não separasse muito esse lance, né? Hoje em dia que a gente separa muito as coisas, né? Bom, o Maxwell foi o cara que escreveu um grande tratado em eletromagnetismo, tentando meio que organizar um pouco o entendimento que a gente tinha a respeito do comportamento da eletricidade e do magnetismo. Assim, a gente tem aqui, né, esse conjunto de 4 equações matemáticas que às vezes você vai ver diferentes versões, porque a gente vai criando novas variáveis, novas grandezas vetoriais para descrever o comportamento eletromagnético e algumas que se relacionam entre si. Então, por exemplo, essa variável B, que é o campo de indução magnética, esse cara está associado tanto à contribuição de um campo externo H aqui, que eu aplico sobre o material, quanto a resposta magnética do material que vem na forma de uma magnetização. Então a gente vai criando novas grandezas que vão se relacionando aí e a gente utiliza esse conjunto de equações matemáticas, de equações diferenciais parciais, conhecidas como as equações de Maxwell, que no fundo serve para expressar para a gente como que esses campos da eletricidade e do magnetismo variam no espaço e no tempo e como a variação num campo gera respostas em outro campo. O que a gente entende até agora daquilo que foi apresentado nesse curso é o seguinte: a gente tem a lei de Gauss da eletricidade, que é a primeira das 4 equações de Maxwell, essa lei aqui, a de Gauss da eletricidade, que afirma, né, que o divergente do campo elétrico ele é igual a uma constante, assim, ele tem a ver com esse ρ, que é a densidade de carga elétrica num meio,
e esse ε0 que é a permissividade elétrica do vácuo. Então, se eu tenho um material, um meio que está ali sujeito a uma densidade de carga elétrica, porque tem cargas elétricas ali dispostas ao longo do espaço, essas cargas elétricas elas vão gerar um fluxo de campo elétrico ao seu redor, é isso que afirma a lei de Gauss da eletricidade. E essa lei, na verdade, o que ela fala para a gente é uma informação muito útil, muito interessante, muito importante a respeito da natureza elétrica da matéria. Ela fala que cargas elétricas estão autorizadas pela inteligência cósmica, pelas leis da física, a existirem separadamente. Então, uma carga elétrica ela pode estar aqui sozinha. Um próton, ele não tem que estar junto com o elétron numa mesma estrutura ali colada, como é o caso do magnetismo. A lei de Gauss do magnetismo, por sua vez, afirma que o divergente do campo de indução magnética é nulo. Esse divergente do campo de indução magnética ele vai estar associado a um fluxo líquido de linhas de indução magnética. E esse cara é sempre nulo porque se você pega um ímã e você corta ele no meio, tentando separar a natureza norte da natureza sul desse ímã, você acaba com um outro polo norte-sul. Se você corta no meio, um outro polo norte-sul. Isso nos leva a entender que no campo do magnetismo, o polo norte não consegue ser separado do polo sul. A menor unidade magnética que existe é um dipolo. Então, é como se no campo do magnetismo as cargas básicas fossem gêmeos siameses, estão sempre grudados, o norte e o sul. Isso faz com que as linhas que o norte emane sejam capturadas pelas linhas que o sul traga para si. É uma coisa meio positivo-negativo, meio norte-sul, meio vermelho-azul. Essa natureza dual ela leva a um padrão fechado de linhas de indução geradas por esses dipolos magnéticos. Um ímã é um grande dipolo magnético, tem um polo norte e um polo sul, né? E esse cara então é igual a zero porque o que entra sai. Basicamente isso. Então as duas primeiras equações de Maxwell, a lei de Gauss da eletricidade e a do magnetismo, elas vão estar associadas à natureza básica do que entendemos ser a manifestação elétrica e a manifestação magnética. Em seguida, a gente tem a lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell, que por enquanto nesse curso foi apresentada na forma da lei de circuito de Ampère, que é só essa parte pontilhadazinha aqui. Esse termo aqui em vermelho, eu ainda vou mostrar para vocês como que ele aparece aqui na lei de Ampère-Maxwell. Por enquanto, a gente tem a lei de circuito de Ampère, que na verdade é uma lei que é análoga, correspondente, equivalente à lei de Biot-Savart, que afirma que tanto uma corrente se deslocando de maneira reta num fio gera um laço de campo magnético ao redor desse fio, é o que afirma a lei de Biot-Savart, e a lei de circuito de Ampère afirma que um laço fechado de campo magnético também produz uma corrente reta num fio. Então existe uma correlação entre esse movimento organizado de cargas elétricas, que a gente chama de corrente elétrica num condutor, e uma resposta magnética em torno desse meio. Então a lei de circuito de Ampère, que mais para frente, na próxima aula, provavelmente, eu vou acrescentar esse termo aqui, mostrar como é que ele surge. Vai ser toda uma viagem muito louca e muito interessante, o processo dedutivo, no qual eu mostro esse termo aqui surgindo na lei de circuito de Ampère e virando a lei de Ampère-Maxwell, que é a nossa quarta equação de Maxwell. Então, até agora a gente tem um entendimento já de que esses caras estão meio que andando juntos, né? Tanto esses irmãos solitários, que são as cargas elétricas, que podem existir separadamente, um norte e um sul, ou um próton aqui positivo e um elétron negativo, quanto os gêmeos siameses, que são os dipolos magnéticos, eles também estão meio que juntos. É uma grande família, assim, você tem os irmãozinhos lá, as cargas elétricas, né, que existem na sua individualidade, positivas, negativas, e tem os gêmeos siameses, os dipolos magnéticos, que não conseguem existir separadamente, mas todos esses caras também andam juntos, porque uma manifestação elétrica gera respostas magnéticas, que é basicamente o que fala a lei de Faraday. A lei de Faraday ela afirma que a variação no tempo desse fluxo de indução magnética, se eu pego, por exemplo, um ímã permanente que produz linhas de indução aqui e faço esse cara balançar, ligo esse ímã no motor e faço esse cara variar no tempo, essa variação no tempo desse fluxo de campo magnético também gera um movimento organizado de campo elétrico em torno de um condutor, uma força eletromotriz. É assim que a gente fabrica geradores, por exemplo, elétricos. Então a lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell, que por enquanto a gente tem só essa versão da lei de circuito de Ampère,
são princípios físicos, né, que pertencem a esse conjunto de equações matemáticas, as equações de Maxwell, e que assim meio que sintetizam, resumem aquilo que a gente entende do que é a teoria eletromagnética, assim, né? Então até fiz essa perguntinha, o que esse cara tá fazendo aqui que ele não apareceu ainda, né? Bom, esse cara aqui eu prometo que eu vou mostrar para vocês ele aparecendo na aula que vem. É como se essa lei de circuito de Ampère, da forma que eu mostrei para vocês até agora, tivesse meio que incompleta. Tá faltando coisa aqui, isso que tá faltando eu vou deduzir, mostrar, discutir, mas vai ser na próxima aula, né? Eu pus até esse gato aqui curioso, né? O que esse cara tá fazendo aqui? Bom, lembrem, vocês devem estar lembrados, né? Eu acabei de comentar dessa camiseta, né? E Deus disse, e aí põe as equações de Maxwell e a luz se fez, né? Então a pergunta é, o que a luz tem a ver com esse rolê? Porque por enquanto a gente está falando aqui, né, de comportamento de carga elétrica e de polo magnético, esses caras se relacionam, mas o que a luz tem a ver com isso? A luz é uma manifestação, velho, que ela está muito associada a uma percepção sensorial nossa, né? A nossa visão, né, para ela ocorrer, para a gente poder construir imagens no cérebro a respeito do formato e das cores, dos objetos que nos cercam, a gente precisa da luz como um recurso para isso. Assim, é impressionante quando a gente sai, por exemplo, para dar um rolê assim, num dia muito nublado, você percebe assim que parece que está tudo meio que um pouco morto, as árvores, né, quando tem muita nuvem, de repente tem aquele solzão, ele realça as cores, isso te gera até um impacto psicológico, assim, porque nós somos seres muito sensoriais, né? Então a gente tem esse contato constante com a luz, mas por enquanto, olhando para as equações de Maxwell, fica muito difícil a gente perceber a relação que existe entre a luz e o eletromagnetismo. Eu vou gravar umas 2 ou 3 aulas, eu não sei quantas, eu vou me permitir brisar livremente nesse campo, porque eu fiquei assim, me deu uma energia tão legal esse lance de fazer uma pesquisa sobre a história da luz para poder apresentar aqui nessa aula para vocês, e eu quero me divertir no processo, então eu não vou ter pressa nessa sequência de gravações de aula, que eu decidi chamar de, né, as equações de Maxwell e a natureza da luz, né? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte o que eu quiser. Eu não sei ainda quanto tempo eu vou demorar para gravar essas aulas todas, mas enfim, cá estou dando início a esse processo, porque eu acho que tem muita coisa legal para a gente falar aqui sobre a luz e sobre o eletromagnetismo, e sobre várias ideias assim muito interessantes que vão estar associadas a essa discussão toda. Então, vamos então aqui, né, falar sobre a história da luz, né? Eu coloquei essa figurinha aqui porque ela é simbólica, assim, né? É uma figura da modernidade. Ela mostra, assim, 2 ondas, uma nesse plano, a outra em outro plano, uma vinculada a uma componente magnética, outra vinculada a uma componente elétrica, para representar visualmente o nosso entendimento moderno a respeito de como a luz se comporta, né? E ela tem um certo comprimento de onda e tal, né? Então hoje a gente sabe que a luz se comporta como uma onda eletromagnética, mas nem sempre foi assim. Existe uma história por trás desse entendimento que é muito interessante, que é muito rica. Então vamos voltar um pouquinho no passado e vamos brisar um pouco sobre a história, não da luz em si, mas do nosso entendimento, da nossa compreensão, das nossas ideias a respeito das características da natureza da luz. Então, a gente começa com Aristóteles. Cara, Aristóteles, para quem não sabe, né, foi assim, cara, um grande pensador do período clássico, assim, né? Ele foi o 3º grande filósofo de uma linhagem de grandes pensadores que viveram na Grécia entre 300 e 400 aí antes de Cristo, formada por esse trio, Sócrates, Platão e Aristóteles, nessa ordem. Um foi aluno do outro, né, e foi passando o bastão do conhecimento para o seu discípulo. Aristóteles era o mais novo deles. Aristóteles foi aluno de Platão, na academia de Platão. Platão foi discípulo de Sócrates. Platão escreveu todas as ideias de Sócrates, né, que na verdade nunca escreveu nada, só falava ali na praça e tal. E o Aristóteles, cara, assim, ele é um cara muito importante, velho, no surgimento da física mesmo, assim, como ciência
da maneira que a gente conhece hoje, porque esse cara começou a separar o conhecimento em categorias, em caixinhas, em áreas do conhecimento. Essa visão atual de exatas, humanas, matemática, física, e aqui você tem literatura e arte está aqui e tal, isso é um legado aristotélico, assim, né? Esse cara, ele era filho de médico, e ele tinha muito interesse assim em biologia, na vida. Então ele classificava a vida com relação às suas diferentes formas de manifestação. Reino animal, reino vegetal. Ele na época tinha também o reino mineral, né, que hoje em dia a gente já nem considera mais como algo vivo, mas enfim, ele era um cara que separava as coisas, organizava assim. E nessa época era muito comum que esses primeiros cientistas, né, esses filósofos, eles usassem recursos simbólicos que eram provenientes da experiência que eles tinham com o mundo para explicar os fenômenos do mundo. Então a ideia dos 4 elementos, a terra, o fogo, o ar e a água, né, e alguns consideravam também o éter, esse 5º elemento, que ninguém nunca viu, mas que era um conceito também bastante interessante para explicar questões do espaço, assim. Esses elementos eles eram muito usados como simbologia. A gente tem essa mania horrível hoje em dia de achar que porque a gente vive, né, na fronteira do nosso próprio tempo, que a gente tem um entendimento mais profundo das coisas, quando na verdade, assim, esses caras já tinham entendimentos muito profundos, mas não usavam a linguagem científica. Então essa coisa de isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é verdade, esse cara errou, esse cara acertou, que é a nossa forma de julgar muito o conhecimento, eu acho que ela às vezes, assim, cega a gente para a gente perceber a riqueza e a grandeza de algumas ideias, insights antigos, porque a gente fica muito apegado ao lance da verdade ou mentira e esquece de fazer uma análise simbólica, né, do que esse cara está falando. Então, o Aristóteles falava o seguinte: a luz, ela é tipo um distúrbio no ar. O ar era um dos 4 elementos, assim, que permeava, pelo menos, o nosso mundo observável, né, o nosso mundo próximo, assim. E ele entendia que ela, então, deveria estar associada aos elementos que compõem a matéria. Quando você olha para o fogo, por exemplo, o fogo brilha, emite luz. Então, como é que você explica, assim, né, a luz por uma perspectiva elemental, dos elementos, né? O fogo emite luz. A luz se manifesta no ar. Esses caras faziam fogueiras antigamente e iam lá se esquentar em torno da fogueira. Quando você pega, por exemplo, uma fogueira, essa fogueira ela muda a densidade do ar em torno dela, então ela gera um movimento do ar. Esses caras sentiam essas correntes de convecção, esse movimento, esse calor, essa luz. Então eles associavam a luz a essas manifestações dos 4 elementos. Para Aristóteles, a luz era tipo um distúrbio. Distúrbio tem muito a ver com onda. Um som é um distúrbio no ar. Quando você grita, você está empurrando as partículas de ar aqui e gerando uma onda que se propaga e ela vai se dissipando, atenuando. Por isso, você gritar aqui, né, uma pessoa muito longe não vai me ouvir. Se ela estiver mais perto, vai ouvir mais alto, porque essa onda vai se dissipando. Mas o som a gente sabe que é uma onda. Talvez a luz também pudesse ser uma onda, um distúrbio no ar. Bom, essa era a ideia original do Aristóteles. O que vocês vão perceber nessa minha exposição aqui é o seguinte, velho. Essa treta de discutir o que a luz é, se é onda ou se é partícula, essa é uma treta antiga e durou muito tempo e teve muitas reviravoltas e é uma história muito emocionante, assim, né, do ponto de vista científico. Então, assim, você falar sobre a luz, você acaba falando muito sobre ciência, filosofia, história, né, e é um assunto muito interessante. Bom, o Lucrécio, que veio um pouco depois, o Lucrécio já era um cara de uma outra escola, ele era um materialista atomista. Que significa isso? Assim, existiam 4 escolas de pensamento anteriores à vinda desse trio, Sócrates, Platão e Aristóteles, que são as escolas pré-socráticas, né? A escola iônica, a escola eleática, a escola pitagórica e a escola atomística. E essas escolas tinham diferentes visões sobre o mundo. A escola atomística, assim, cujo pai é Demócrito, era uma escola que acreditava assim, que a matéria era composta por partículas indivisíveis chamadas átomos. Essa foi a contribuição do Demócrito, isso 600 anos antes de Cristo. Né? A gente da ciência moderna só foi bater o martelo com relação à questão do átomo com Einstein no século XX, com a teoria do movimento browniano. Então veja como esses caras estavam
à frente do seu tempo em termos de insight. E eram caras meio assim esotéricos, meio bruxos, meio... Saca? Antigamente era muito comum isso, assim, os pitagóricos eram meio que uma seita, viviam juntos, tinham doutrinas próprias, e até comentei que esse cara também era um epicurista, porque Epicuro também foi um grande filósofo que fez grandes contribuições a essa área da filosofia que em alguns contextos acadêmicos recebe o nome de ética, né, que é o estudo do comportamento e dos valores morais humanos, e Epicuro foi um grande filósofo que propôs assim maneiras sábias de você ter uma vida com menos sofrimento, você ter uma vida mais leve. Depois pesquisem sobre a filosofia de Epicuro porque ela é linda, né? Lucrécio falava o seguinte, véio, a luz é uma partícula, é um pedaço de matéria que é produzida pelo Sol. Então vem do Sol, pá, bate aqui nas coisas, quica, vai pro teu olho e tal. Propôs que a luz talvez pudesse ser uma partícula. Então você perceba que Aristóteles falava uma coisa, Lucrécio falava outra. E aí, a nossa forma atual binária de avaliar nessas informações seria qual dos dois está certo? Vocês vão ver aqui que os dois estão certos, assim, que a galera ficou anos brigando para ver quem estava certo e errado, e estava todo mundo certo ao mesmo tempo, né? Porque a realidade ela era mais interessante do que a nossa mente dual seria capaz de prever, tá? Um grande matemático, filósofo, cientista islâmico chamado Al-Hazen. Esse nome, na verdade, é um nome latinizado, assim, na verdade tem um outro nome que eu não consigo pronunciar direito, né? Esse cara falou o seguinte, falava que a visão ela ocorre no cérebro. Olha que insight incrível. Quando a luz refletida por um objeto, ela vem de algum lugar, bate no objeto, é refletida e passa pelos olhos. Então ela vai ser processada na forma de imagem aqui no cérebro. Cara, é muito interessante, assim, quando a gente olha para essa afirmação e percebe de onde que ela vem, assim. A gente tem essa ideia hoje em dia do mundo ocidental de olhar para o mundo árabe com muito preconceito, assim, né? Como um lugar muito fechado, assim. E de fato, no nosso tempo de hoje, a gente tem motivos para ter essa visão das coisas. Não é à toa, assim. Mas houve uma época da humanidade conhecida como a Idade de Ouro Islâmica, em que o lugar mais legal do mundo para se estar era o Oriente Médio, em termos de conhecimento, saber, arte, poesia, literatura. A gente associa muito esse período grandioso da história do pensamento aos gregos, que de fato fizeram contribuições incríveis, né, para o nosso entendimento de mundo, mas quando a Alexandria é queimada, quando o Império Romano, né, começa a ascender e massacra o Império Grego, assim, com uma postura muito bélica, de guerra, de domínio, de conquista, e com essa construção, assim, dessa visão da igreja mais hardcore, assim, do século IV, Constantino, esses caras assim, começam a perseguir pessoas que não compactuam com certos preceitos, né, que estão no livro sagrado, católico e tal. A ciência, a matemática, a filosofia, esses caras meio que fogem da Europa e vão buscar um refúgio lá com os árabes. Os árabes traduziram vários textos do grego para o árabe e depois do árabe para o latim no fim da Idade Média. Então, assim, esses caras tiveram um papel fundamental, assim, no conhecimento científico, na história da ciência, saca? Não é à toa que eu quis colocar essa imagem aqui, porque a gente coloca dois caras do período clássico e um cara da Idade de Ouro Islâmica. Depois pesquisem Islamic Golden Age aí no Google e leiam um pouco sobre isso, assim, né? Se eu fosse um ser humano dessa época, eu queria morar com essa galera aí, velho. Bom, e aí a gente vai já para essa fase do racionalismo meio que renascentista, já com Descartes, fim da Idade Média, em que há um novo florescimento filosófico, científico na Europa Ocidental. E Descartes, cara, que era um mecanicista, um cara que acreditava que o universo poderia ser explicado por leis mecânicas e que se você conseguisse saber o atual estado de coisas do universo agora e as leis que regem o universo agora, você poderia prever todo o futuro do universo como um relógio mecânico. Esse cara falou o seguinte, que existia um cara chamado plenum, que era uma substância invisível que permeava todo o universo. E para Descartes,
A luz era um distúrbio nesse pleno que viaja por esse cara como uma onda, um distúrbio de pressão, viaja pela água. Então Descartes também coloca uma ideia de explicar a luz como um distúrbio de pressão no meio, né? Uma visão que é mecanicista, mas ao mesmo tempo já tendo que criar uma coisa que ninguém nunca tinha visto assim para poder justificar como é que a luz conseguiria sair lá do Sol e chegar aqui. Porque se é uma onda, se é um distúrbio, tem que viajar no meio, né? O som, ele viaja aqui no ar. Se eu grito embaixo da piscina, eu vou ouvir diferente, porque o meio é outro. E essa onda, esse distúrbio vai se propagar diferente nesse outro meio. Então ele inventa esse cara que não existe, o Plenum, para explicar o insight dele, para justificar esse sentimento que ele tinha de que a luz era um distúrbio que viajava nesse meio. Uma teoria, uma visão ondulatória. Mas em seguida, já vem um brother dele, o Pierre Gassendi, e ele fala que a luz é composta por partículas discretas. Então, assim, contemporâneo de Descartes, ó, 1596 aqui, e esse cara aqui, 1592, assim, então bem contemporâneos mesmo, e cada um com uma visão ali, né? E aí vem Newton, cara, e Newton é complicado, porque quando Newton entra na jogada, a galera dá muita moral porque ele fala, assim, né? Porque o Newton, ele realmente revolucionou, assim, a nossa maneira de pensar de uma maneira brutal, profunda, assim, né? Newton foi considerado por muitos como o maior cientista de todos os tempos. Eu, inclusive, considero esse cara o maior de todos, assim, porque ele fez contribuições em todas as áreas, e contribuições muito precisas e relevantes e muito revolucionárias. Newton foi o cara que resolveu um problema antigo, que era explicar o movimento. E ele formulou leis tão precisas, cara, que conseguiam explicar com tanta precisão movimentos de corpos celestes, assim, que esse cara meio que destravou uma chave de compreensão do ser humano que elevou o nosso entendimento do mundo para além das fronteiras da Terra. A gente agora era capaz, com Newton, de prever eclipses, de prever órbitas estranhas de planetas que a gente não entendia antes, né, de calcular trajetórias de planetas que batiam com observações astronômicas. Então esse cara ganhou muita moral. E Newton falava o seguinte, falava que a reflexão, né, da luz ela era resultado do kick de partículas de luz. Então ele era um cara que defendia uma visão corpuscular, né, de partícula para explicar a luz, e falava que a reflexão estaria associada com esse kick, esse bouncing das partículas de luz no objeto, e que isso poderia ser explicado pelas leis do movimento, assim como a refração. A refração é uma coisa muito complicada, que é esse lance de você olhar aqui um objeto, por exemplo, e perceber que essa direção na qual esse canudinho vindo aqui, ó, que daria uma linha reta aqui, ela mudou aqui dentro, ó. Tem um ângulo aqui agora entre como ele está entrando e como eu estou vendo. Então a luz que me permite ver isso daqui, quando ela passa pela água e pelo ar, ela me gera uma ilusão de que esse cara está meio que quebrado, esse objeto. Isso está associado a essa refração, tá? Esse é o fenômeno físico. E como é que o Newton explicava isso daqui por uma perspectiva de partícula? Bom, ele falava o seguinte, conforme as partículas de luz passam por meios com diferentes densidades, essa variação do efeito gravitacional sobre as partículas de luz altera suas direções. Então, para ele, essa densidade diferente dos meios geraria uma atração gravitacional diferente em cima das pequenas partículazinhas de luz que iriam desviar esse movimento delas e gerar esse fenômeno da refração. Cara, aí você vai discutir com o Newton, é complicado, porque esse cara tinha muita moral, assim, velho. Né? Ele, inclusive, fez esse famoso experimento aqui do prisma. Eu tô até usando, velho, uma camisa, né, especial para gravar a aula de hoje, assim. Eu sempre falo, cara, esse disco aqui para mim, ele é a maior obra de arte feita pela espécie humana, assim, né? Quando eu escuto esse disco e eu lembro que ele teve a repercussão que ele teve, né, que ele ressoou nos corações de tantas pessoas assim, eu sinto esperança na minha espécie. Eu falo, caralho, muitas pessoas entenderam algo profundo, assim, me dá conforto no coração saber que esse álbum existe e que ele teve o impacto que teve no mundo, assim. Ele é o meu disco preferido, assim. Eu tenho uma relação íntima, profunda com Dark Side, já ouvi assim milhões de vezes.
de todas as maneiras possíveis que você pode imaginar, sozinho, com gente, meditando, de olho fechado, no escuro, deitado no chão, com fone de ouvido, olhando pro teto. Já meditei ouvindo Dark Side, já tive insights incríveis, assim, é um álbum maravilhoso e que tem essa imagem potente na capa, assim, essa imagética, que está associado a esse experimento do Newton, no qual ele pegou um prisma e ele conseguiu quebrar a luz em diferentes cores. Então o que o Newton entendia é que dentro da luz branca tinham partículazinhas vermelhas, partículazinhas verdes, partículazinhas azuis, partículazinhas roxas e tal. E quando essas partículas passavam por um prisma, você conseguia quebrar, né, tipo, gerar uma variação no ângulo com qual elas iriam ser depois, assim, como é que eu posso dizer assim, transmitidas para a face de trás do prisma. Você tipo, geraria uma abertura, uma quebra dessa coletânea de partículas de diferentes cores que ao passar por um prisma iriam ali se quebrar. E ele isolou a luz verde, a luz roxa, a luz azul, a luz vermelha. E é interessante que ele falou o seguinte, que a luz era composta por partículas que possuíam 7 cores. Aí você fala, porra, por que esse cara tirou 7? Né? Porque o 7 era um número místico para os gregos antigos, um número sagrado. O Newton era um cara muito ligado, assim. Ele era também um cara meio teólogo, assim. Ele era meio que um alquimista também, um cara meio místico. Então, essas referências também inspiravam esses cientistas, esses filósofos da natureza, assim. Hoje em dia, a gente explica, na verdade, esse lance da dispersão com isso daqui, ó, né? A luz, se ela é uma onda, quando ela entra nesse prisma aqui, eu consigo separar essa onda que é composta por uma coletânea de várias ondinhas, onda vermelha, onda verde, onda azul, onda roxa e tal, com diferentes comprimentos, né, em seus respectivos comprimentos de onda isolados. Então, por exemplo, a luz verde aqui, a luz vermelha, perdão, repara que ela tem um comprimento maior de onda do que a luz violeta. E a gente tem um espectro hoje em dia eletromagnético que está além do vermelho, que é o infravermelho, e acima do violeta, que é o ultravioleta. A luz visível ela está entre o infravermelho e o ultravioleta, aquilo que a gente consegue enxergar. A cor é um fenômeno óptico da visão, assim, que está associada, né, a essa construção de imagens que tem diferentes ondas de diferentes comprimentos e diferentes cores que se sobrepõem para formar para a gente uma sensação de cor. Tá? Então a gente também explica isso daqui usando onda. Esse fenômeno do experimento do Newton. Bom, e aí, meio que na mesma época, um grande rival do Newton, que era o Hooke, o Newton fazia uns rivais, assim, saca? Ao longo da vida dele, assim. Tem até uma história que fala, eu não lembro qual foi o ano, assim, mas teve um período ao longo da vida de Newton, durante uns 3 anos, que esse cara parou de fazer ciência porque ele ficou magoadinho com o Hooke, né, e com o Huygens, talvez, eu não lembro se o Huygens também estava na jogada, porque eles não botaram fé na teoria corpuscular dele sobre a luz. Né? Então você repare que mesmo um cara como Newton também tinha uma vaidade assim gigantesca. Né? Também tinha suas egotripes. Né? Bom, o Hooke falava o seguinte, que a refração era o resultado da mudança de velocidade de ondas mesmo, de luz, conforme elas iriam ali penetrando diferentes meios. Então esse grande rival do Newton, eu acho engraçado falar isso, né? O rival, são 2 seres humanos com ideias assim interessantes, já estava advogando por uma teoria também ondulatória da luz. O Huygens, que foi também um outro contemporâneo de Newton, inclusive, que construiu o cálculo diferencial junto com ele, assim, esse cara sim também fez grandes contribuições, né? Falava que a luz era um pulso não periódico que se propagava pelo éter. Então esse cara ele reacende o plenum do Descartes, chama de éter, que também gera um outro conceito para essa substância mística, mágica, que ninguém nunca viu, que permeava todo o universo e que servia como base para a gente explicar o movimento de uma onda, né? Porque para a gente, no nosso mundo material, cheio de meio e matéria em todos os cantos, né? Quando a gente olhava para o som, né, ou para uma pedra que batia na água, a gente sempre associava ondas a um distúrbio no meio. Né? Como é que você explica a luz sendo uma onda se não tem um meio? Então você inventava um meio para ela, o éter. Hoje em dia a gente vive uma coisa meio parecida, né? Que é a ideia da matéria escura. Assim. A gente sabe que existe uma distorção gravitacional da luz de galáxias distantes que só pode ser explicada por uma matéria que está ali que a gente não está vendo, e a gente chama de matéria escura. Então, assim, você repare que a gente
duvidar dos próprios sentidos e formular ideias para explicar o que a gente consegue captar para montar esse quebra-cabeça do que é o universo, é uma questão que é antiga e continua rolando até hoje. Seja o pleno, o éter, a matéria escura, a energia escura e por aí vai. Bom, vamos continuar nossa brisa aqui. E aí vem, cara, o Thomas Young. O Thomas Young, ele meio que revoluciona o rolê e ele realmente meio que dá uma calada de boca na galera da teoria corpuscular que, assim, tinha medo de duvidar desse cara aqui, ó. Tinha medo, pô, esse cara que falou, velho, meu irmão, é isso daí mesmo, velho. Né? Esse cara falou, deve ser isso daí mesmo. Então tinham muito, assim, a teoria ondulatória, por mais que já tivesse sido enunciada pelo Aristóteles aqui, né, como um distúrbio no ar, no meio, isso me parece uma onda, até essa época, assim, ela não vingava muito e o Newton, ele contribuiu ainda mais para que a gente ficasse mais tempo ainda preso a uma teoria corpuscular pela moral que ele tinha com a galera, né, por ser o Newton, assim. Então o Young, ele faz um experimento famoso, né, que é o experimento da dupla fenda, que foi considerado pelo The New York Times em 2002 como um dos 5 experimentos científicos mais bonitos da história. Eu acho engraçado isso, assim, né? Tipo, ele é considerado bonito porque ele deu certo, né? Porque geralmente você faz muito experimento para provar um conceito e às vezes você gasta um dinheiro enorme, monta uma bancada e não prova nada muito grandioso. Ele fez um experimento muito simples e teve um resultado muito interessante. Então acaba que esse experimento é bonito por conta do resultado que ele mostrou. O que esse cara fez, velho? Esse cara aqui, velho, ele lançou um feixe de luz aqui, monocromática, passando por 2 fendas. E aí, se você tivesse, sei lá, partículas, o que você esperaria seria o seguinte, que essas partículas iriam passar por aqui, ó, iriam bater aqui, numa tela que ele colocou aqui no final, essas daqui iriam bater aqui, e você viria, tipo, 2 padrões ali, assim, tipo, 2 franjinhas. Mas o que você obteve foi um padrão de interferência, com franjas claras e escuras. E isso só poderia ser explicado se você imaginasse a luz como essas ondinhas, que quando chegam aqui e são separadas, parte dessas ondas que estão, né, vindo de diferentes meios, elas vão se cruzar e formar uma interferência positiva e você vai ter um brilho mais forte, parte vai se cancelar. E você vai ter um brilho fraco, uma anulação desses padrões de interferência. Então a teoria ondulatória explicava muito melhor aquilo que ele observou dos padrões de interferência nessa placa aqui que recebia essa luz. Então depois desse experimento a galera falou, porra, a luz deve ser uma onda, velho. Só como curiosidade, véio, né, eu pus aqui um pouquinho do Young. O Young, cara, ele viveu assim nessa época, um pouco depois de Newton, né? E ele fez notáveis contribuições nos campos da visão, da luz, da mecânica dos sólidos, da energia, da fisiologia, da linguagem, da harmonia musical e da egiptologia. Veja como esses caras antigamente, né, buscavam essa integração. Assim. O homem sábio era o homem que não fazia muitos julgamentos fechados a respeito da natureza daqueles saberes. Era um curioso que explorava várias questões. Assim, eu me identifico muito com isso, né? Eu falo que hoje em dia eu gasto mais ou menos a mesma quantidade de energia com a música que eu gasto com a minha atividade profissional. Assim. Então eu estou aqui, por exemplo, gravando aula e tal, e estou gravando disco para lançar no Spotify, tenho umas 2, 3 bandas e faço trabalho musical com uma galera e toco piano e guitarra. É uma coisa que para mim é muito importante e eu sinto que tá tipo, tudo ligado ali, sabe? Música, ciência, filosofia, espiritualidade, assim. Né? Tem uma visão que eu acho muito interessante que uma amiga minha me apresentou um dia dos saberes humanos como tipo uma grande pirâmide, assim, com 4 faces. E aí você tem lá a face da ciência, a face da arte, a face da filosofia e a face da espiritualidade. Para quem está ainda no começo do processo de construção de si próprio, né, começando a aprender sobre a vida e o mundo, para quem está na base ali da pirâmide, ainda muito cru no seu treinamento em arte, em ciência e tal, essas 4 áreas parecem muito longes umas das outras. Se você vai evoluindo, subindo no seu entendimento da arte, da filosofia, da ciência, da espiritualidade, você vai refinando, sabe, a sua visão. E quando você está bem no topo, você vê que tudo isso, na verdade, está tão perto que você, na verdade,
nunca tinha sacado que são diferentes formas de manifestação de uma mesma coisa, que é essa busca da luz e do saber, assim. Se você refina o seu senso estético, a sua capacidade analítica, a prática do sentimento de compaixão pelas pessoas, meditando, praticando, né, as virtudes em vida, assim, você vai subindo na pirâmide e você vê que lá em cima, velho, ciência, arte, filosofia, espiritualidade, é a mesma coisa, na verdade, não tem muita separação. O Jung tinha essa visão, eu gosto muito, assim, né? O biógrafo dele, né, Andrew Robinson, falou que ele foi o último homem que sabia de tudo. E eu acho isso engraçadíssimo, porque a gente não sabe porra nenhuma, nem você, nem ninguém, nem eu, Jung. A gente realmente está aqui para aprender. Bom, e a pergunta é, o que esse papo todo de luz tem a ver com eletromagnetismo, velho? Né? O que isso tem a ver? E aí tem a ver porque esse cara aqui, brilhante, o Faraday, que está segurando aqui um pedaço de vidro, ele fez um experimento incrível, se não me engano, em 1845, que mostra uma coisa chamada efeito Faraday, que é o seguinte: se você pega a luz e insere ela passando por um polarizador, o que diabos é um polarizador? É um filtro. Você não tem aquele óculos polarizado que você põe e filtra parte do espectro da luz? Então era um filtro, basicamente, que fazia com que você visse apenas, né, um feixe vertical aqui de luz que passava por esse cara. E aí ele obrigava esse feixe a passar por um pedaço de um eletroímã. Então pegava aqui uma barra cilíndrica, metia um fio com corrente, essa corrente girando gerava um campo magnético em torno ali, né, do meu sistema. E aí o que ele observou é que esse campo magnético gerava uma polarização, uma distorção na luz. A luz entrava reta e ela ficava torta. Então esse campo magnético entortava a luz. Ele falou, né, então, que um campo magnético distorcia, na verdade a palavra certa era polarizava a luz. Polarizar é você gerar uma mudança assim nesse padrão. Então ele viu que a luz respondia a campos magnéticos. E aí aqui eu separei um videozinho do YouTube que o cara faz um experimento muito legal. Assim. Deixa eu ver se eu consigo um pouquinho com volume. I've got a light source here, and then I've got a polarizer in front of it, and then over here I've got another polarizer. And these are oriented 90 degrees to each other. They're crossed, meaning that very little... Repara que esse polarizador, esse filtro, ele é sensível à direção. Então, assim, ele pega a luz que vem e se você sobrepõe um em relação ao outro e muda a direção, ele muda o nível de transparência e de claridade, né? E de escuridão que você vai observar aqui, tá? Então ele pega ali esses filtrozinhos, polarizadores, a fonte de luz... But because they're imperfect, even at 90 degrees, a small amount of light will leak through if it's very bright. Okay, Passam a luz. I'm going to add a beaker of olive oil, and then I'm going to put into the beaker a coil of copper wire. It's a few thousand turns of copper wire, and I'm going to lower this down in here so that we can look down the bore. Okay, so now I'm going to move the camera down to benchtop level so that we're looking through the polarizer, through the coil, and then through the other polarizer. And I'm going to control the power through the coil with this switch. Olha que louco. Did you expect that to happen? I actually had no idea the effect. Você repara, quando ele põe um campo magnético, ele muda como a luz passa pelo polarizador. Então, quando ele aperta esse botãozinho e a luz responde, isso não é um botão de ligar e desligar a luz. Ele está ligando um campo magnético e a luz que passa por esse campo está mudando de direção em função dele estar ou não ligado. The effect would be so large. So at first you might be thinking, oh, it's probably a problem with the experimental setup. But... Então, depois assistam com calma esse vídeo no YouTube, né? Control Lights with Magnets and Olive Oil, Faraday Effect. Tá? Que é um vídeo bem maneiro que mostra esse efeito Faraday. Então o Faraday mostra então que a luz tem uma relação sim com o eletromagnetismo, brother. Ela é uma onda, o Jung já mostrou, e ela é uma onda que interage com o campo magnético, né? Então, assim, isso já são informações muito valiosas para você entender que a luz é uma onda eletromagnética, né? E aí na aula que vem eu vou falar mais sobre isso, assim, a minha ideia é falar um pouco mais assim sobre o espectro eletromagnético, porque isso aparece muito em radiação de calor, assim, saca? Que é uma área muito interessante da física, assim, que está mais associada também com as matérias que eu ministrei e tal. E
que mostra essa relação da ótica com a teoria ondulatória, com a teoria da luz, né? E agora também com a teoria eletromagnética. Então eu acho que vai ser uma aula bem interessante e eu pretendo na próxima aula mostrar para vocês, isso é um negócio bem legal, duas coisas fundamentais assim, que eu estou empolgado para fazer, que é o seguinte, velho, eu vou corrigir a lei de circuito de Ampère e vou transformá-la na lei de Ampère-Maxwell, que é isso daqui. Vou mostrar esse termozinho aqui, ó, surgindo. E aí, quando eu fizer isso, eu vou falar, galera, então aqui estão as 4 equações de Maxwell. E a gente vai ter. Pá! E aí eu vou usar essas equações de Maxwell para calcular a velocidade da luz que está escondida aqui dentro, no meio desse rolê todo. E vai ser muito interessante, muito divertido. E aí eu finalizo essa parte assim de eletromagnetismo desse curso. E aí eu vou começar a acoplar a coisa da mecânica dos fluidos, porque isso aqui é um curso de fluidos magnéticos. Eu estou aqui só falando de magnetismo, lei de Faraday, lei de Gauss, equações de Maxwell e tal. Eu vou ter que falar de Navier-Stokes e falar tipo, do fluido, e falar de tensor de tensões, e falar de modelos constitutivos, equação do movimento. Então eu tenho muita coisa para falar ainda, assim, né? Eu estou aqui empolgado nesse momento com as equações de Maxwell, animado com esse assunto, e vou acabar por aqui. Vou gravar uma próxima aula sobre isso ainda, antes da gente entrar nesse acoplamento do eletromagnetismo com a hidrodinâmica. Então, galerinha, foi um prazer, foi um tesão gravar essa aula, foi massa mesmo, eu estava empolgado com esse assunto, assim, eu preciso, sabe, eu sinto que eu preciso encontrar, velho, um assunto maneiro para abordar, para que a minha aula seja massa e eu não fique sentindo que foi uma bosta, assim, porque às vezes eu sinto um pouco isso, eu falo, caralho, eu fiquei só vomitando conhecimento nesses moleque hoje e tal, sem essa coisa, tipo, de apresentar certos raciocínios que são muito interessantes, assim, saca? Tipo, né, cara, eu gosto quando eu sinto que a aula que eu gravei tem um potencial de chegar pelo menos para uma pessoa do mundo e ela vê aquela aula e entender e falar, caralho, agora eu enxergo o mundo um pouquinho diferente do que eu enxergava antes de ver essa aula. Esse é sempre o meu objetivo, tá? Não sei se é porque eu sou um cara meio ambicioso, sei lá, meio megalomaníaco, mas tem essa coisa que eu vejo inclusive na filosofia do Nietzsche, né? O Nietzsche, ele falava assim, cara, eu quero escrever livros que ao final de uma leitura você olhe ao redor e você veja que tá tudo de cabeça para baixo, tudo mudou, assim, saca? E de fato, quando você vai ler Nietzsche assim a fundo, você vê que realmente ali tem umas ideias que, meu irmão, fazem você, tipo assim, questionar tudo aquilo que te ensinaram e põe o mundo de ponta cabeça e te deixa meio desamparado às vezes, tem que meio que se construir ali, nisso você ganha potência e tal. Eu adoro Nietzsche por conta disso, sabe? Então, enfim, tô aqui brisando já. Queria agradecer vocês pela companhia virtual. Deixem feedbacks, comentários, comentem se gostaram da aula, se acharam uma bosta, se tá massa, se ficou muito longa, se o assunto tá interessante, se essa brisa assim de falar de história é legal assim. É claro que assim, eu não posso fazer tipo toda aula isso, porque eu tenho coisa tipo técnica para deduzir mesmo, equação e dedução e fazer conta, né, resolver problema, porque aqui a gente tem curso de eletromagnetismo, transferência de calor, mecânica dos fluidos, termodinâmica, e são assuntos que são técnicos e que envolvem uma construção de conceitos bem sólida, mas assim, de tempos em tempos trazer uma brisa assim é uma coisa que para mim é muito divertido, me alegra bastante, então comentem se vocês gostam desse tipo de aula aqui, deixem seu feedback, eu preciso de feedback de vocês para poder nortear aqui o meu processo de construção e gravação de aulas. Gratidão, já falei demais, a gente se vê na próxima aula, um beijo no coração de vocês e até a próxima.